Boa noite a todos. Muito bom ter cada um de vocês aqui neste momento em que estamos reunidos para adorar o nosso Deus. Então, que você se sinta em casa, na casa do Pai, né? E que todos nós possamos nos sentir como filhos desse Deus que é tão amável, que nos ama tanto e também cuida de cada um de nós. Como foi falado ali na oração, nós teremos agora o momento da apresentação e dedicação da Laura ao nosso Deus, né? Então, nós vamos convidar aqui à frente a Laura Alice Probst Gonçalves, é isso, né? Falei certo, Probst? Trazidas aí pelo pai e pela mãe. Aqui o Mochi e a Nadine, que estão aqui trazendo a Laurinha, né, Laurinha? Tudo bem com você? Tudo? Esse é um momento sempre muito especial, quando a família traz diante de Deus seu filho, e para que possamos esclarecer, é sempre o momento em que pai e mãe assumem o compromisso de educarem essa criança no caminho de Deus. Isso é muito importante, né? Porque além de pedir a bênção e agradecer a Deus pelo nascimento da filha, também é um momento de dizer assim: Senhor, me dá sabedoria para educar a Laura conforme a tua vontade. E isso não é fácil, né? E eu sempre gosto de ler o texto de Deuteronômio 6, porque eu entendo que esse texto, ele é muito forte, era forte para o povo de Israel e é forte para nós também. Diz assim, Deuteronômio 6, verso 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esta é a missão de vocês dois como pais: viver a fé e transmitir este amor de Deus e esse cuidado de Deus para a Laura, através de cada atitude de vocês. Vocês sabem que eu tenho 2 filhas. A gente, como seres humanos, como pais, às vezes nos sentimos impotentes, incapazes, diante do grande desafio que é educar uma criança. Mas a gente pedindo sabedoria a Deus, Ele nos concede. Ele vai nos dar essa sabedoria para que vocês possam educar a Laurinha sempre nos caminhos de Deus, para que ela, no momento certo, tome a decisão dela, né, Laura? Aí você vai poder escolher também, dizer: eu quero continuar amando a Jesus, não é isso? Assim como você está me olhando assim, ó, você olha também sempre para Jesus, que Ele vai estar sempre do seu lado, cuidando de você, tá bom? Mas eu sei que também temos aqui familiares que vieram para esse momento, e eu queria convidá-los a vir aqui à frente também, nesse momento agora, mas nós fazermos a oração de dedicação. Podem ficar aqui em cima. São o que? Avós, tios? Tá jóia. Sejam bem-vindos todos aqui, esse momento especial. Eu sei que a Laura foi aguardada, foi esperada, oraram por ela em momentos desafiadores que também, como família, enfrentaram, mas Deus venceu. A Laura está aqui e hoje, fiz o cálculo ali, são 9 meses e 20 dias, né? Porque hoje é dia 23, né? Então, 9 meses e 20 dias, e ela está sendo dedicada ao nosso Deus. Este é o momento em que nós fazemos uma oração de dedicação da criança, né? E aqueles que puderem se ajoelhar, eu vou tentar pegar a Laura no colo, ver se ela não vai chorar. Vamos cumprimentar a igreja. Olá, Laura, vamos dar tchau para ela, igreja. Olá, olá, igreja. Agora nós vamos fazer papai do céu, Laurinha, tá certo? Para colocar você nas mãos de Jesus, tá bem? Pode ser? Eu vou colocar você de frente para o papai e para a mamãe, tá bem? Assim, ó. Vamos ajoelhar, quem se puder.
Senhor Deus e grandioso Pai, neste momento estamos aqui com a Laura em nossos braços, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que no lar do moço, da Nadine, a Laura pudesse nascer. Momentos de alegria para esta família, que enfrentaram suas lutas, enfrentaram suas perdas, mas agora elas podem vir diante do Senhor e te agradecer por essa bênção, a dádiva da vida que o Senhor permitiu que a Laura nascesse. E hoje ela está aqui, já com 9 meses, onde estamos dedicando ela ao Senhor. E nós pedimos que sobre os pais repouse o Teu Santo Espírito, para que eles tenham sabedoria na educação da Laurinha, que eles possam, através da vida deles, ensinarem a Laura a Te amar e a fazer assim a Tua vontade, ó Pai. Pedimos também sobre os demais familiares aqui presentes, que todos eles também, ó Deus, sejam iluminados por Ti, ao transmitirem amor, afeto para a Laura, que ela aprenda, através do cuidado deles, a também Te amar, a fazer a Tua vontade e saber que há um Deus que se preocupa com cada um de nós. Por isso, ó Deus, neste momento nós dedicamos a Laura a Ti e rogamos que sobre ela repouse o poder dos altos céus, o Teu Santo Espírito, para que ela cresça e se desenvolva, para ser uma bênção para este mundo, para ser uma bênção para a sua família, e que ela cumpra então com o propósito que o Senhor tem para a vida dela, nesta vida, e que um dia ela possa viver eternamente contigo lá nos céus. Nos dê então a Tua bênção sobre ela neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, vou pedir para tirar o sapatinho dela para a gente marcar. E acho que vai ter o vídeo, sim? Podem ir passando enquanto a gente marca o pezinho dela.
Essa aí foi um resumo, né, da longa vida da Laura, né, Laura? Você já viveu bastante, sabia? E agora você vai continuar vivendo, sabendo que foi dedicada a Jesus, tá bom? E aqui está então o certificado com a marquinha do pezinho da Laura, dizendo que o papai e a mamãe deram o primeiro passo, mas é preciso que eles ensinem você a dar outros passos da caminhada de fé, certo? E que aí os familiares aqui presentes também possam contribuir, principalmente na criança nessa faixa etária, né? É o tom de voz, é o afeto, é o abraço, é o beijo, que vai fazer ela se sentir amada, segura e na certeza de que há um Deus que cuida dela também, que cuida de todos nós. E que Deus abençoe vocês, tá joia? E que vocês continuem amando uns aos outros e amando ao nosso Deus também, ok? Parabéns então aos pais, que Deus os abençoe. Parabéns, você se comportou muito bem. Deus abençoe vocês, tá joia? Podem sentar-se. Nesses próximos minutos, eu quero compartilhar com vocês, partindo da ideia daquilo que nós já falamos aqui sobre a importância da educação de uma criança, né? Mas eu queria levar a gente a uma reflexão da seguinte maneira. Nós vivemos em um mundo, e ainda ontem eu ouvi alguém dizer isso, que trazer filhos ao mundo, na realidade que nós temos, é cada vez mais desafiador. E alguns, inclusive, ficam pensando, será que eu vou ter mais um? Será que eu vou arrumar mais um filho? Mas eu entendo o seguinte, que eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu ouvia algumas pessoas dizer assim, mas esse mundo do jeito que está, se for mais uns 10 anos para frente, eu não sei o que vai ser desse mundo. E já se passaram 40 anos desde essa época. E o mundo está difícil? Está muito difícil. Cada vez mais é um desafio a educação de filhos, cada vez mais é um desafio viver princípios e a vontade de Deus no mundo em que nós estamos, mas diante disso tudo, nós precisamos lembrar, como cristãos, que nos versículos finais da Bíblia, há uma declaração. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia nesse texto, Apocalipse 22 e o verso 20. Apocalipse 22 e o verso 20. Para alguns, Apocalipse é o terror, né? Mas a gente sabe que a palavra Apocalipse significa a revelação de Deus para nós. E João, escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz no verso, Apocalipse 22, verso 20, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós entendemos que João, ele estava numa situação extremamente difícil. Ele estava exilado numa ilha, ele teve visões, ele escreveu o livro do Apocalipse, e ele não estava numa posição, digamos assim, confortável. Ele não estava na casa dele, num sofá confortável, com uma televisão bonita, assistindo um monte de coisa. Não, ele estava preso, numa ilha, distante dos seus. Mas quando ele termina de escrever este livro, que para muitos é assustador, ele diz, e afirma, que Jesus diz que ele vem sem demora, e aí João diz, amém. Vem, Senhor Jesus. Este era o desejo de João. Ou seja, a Bíblia termina com a esperança da volta de Jesus.
Era isso que ele queria, e é isso que ele esperava. E aí, vem para nós uma pergunta: será que nessa noite, eu e você poderíamos dizer essas mesmas palavras que João disse? Ora vem, Senhor Jesus. Será que poderíamos dizer amém? Jesus está voltando. Senhor, eu desejo que o Senhor volte e volte logo. Eu desejo que o Senhor volte hoje, porque eu quero me ver livre da doença, da morte, da dor, das perdas, de ver filhos sofrendo. Será que eu poderia dizer isso nessa noite? E ao dizer isso, será que eu estaria preparado para viver essa nova realidade? Eu entendo uma coisa: quando a gente olha o mundo ao nosso redor e a gente percebe que há necessidade de que este mundo sofra uma intervenção divina, né? E que Jesus volte e que acabe com toda dor e sofrimento, é preciso que a gente clame a Deus e peça a Ele: Senhor, haja nesse mundo. É momento de o Senhor agir, e Deus sabe o momento certo e como deve agir. Mas a minha oração sempre deve ser qual? Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que Jesus venha, porque Ele é a esperança para todos nós. Mas talvez alguns pensem assim: não, pastor, a esperança é quando mudar o regime de governo no país. A esperança é quando eu de repente conseguir mudar de cidade, mudar de emprego, quando mudar o chefe da seção onde eu trabalho, o setor que eu trabalho. E a gente vai colocando a nossa expectativa em pessoas, na política, na economia, em várias situações. Só que, na verdade, a nossa esperança tem que estar firmada unicamente em Jesus Cristo. Porque é Ele que veio a este mundo, deu a vida por nós, ressuscitou, foi para o céu e voltará para nos buscar. Então, eu devo desejar muito que esse momento chegue. E aí, eu preciso entender que este momento, quando chegar, vai trazer para mim coisas grandiosas. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas que Ele preparou para aquelas pessoas que o amam. E aí, entre essas coisas, vai ser o quê? O novo céu e a nova terra. Um lugar maravilhoso. Mas antes de chegar ao novo céu e a nova terra, Ele preparou a salvação em Cristo Jesus. Esse foi o grande plano revelado por Deus ao longo da história, quando o ser humano caiu no pecado, enfrentou a morte, a dor e a tristeza. Ele dá o seu Filho para pagar os nossos pecados e então nos dá esperança de vida e vida eterna. E isso é a grande revelação de Deus na história do seu amor. E aí Ele diz: olha, quem aceitar o meu Filho como Salvador, esses viverão em um local que, por mais que vocês imaginem, por mais que um artista desenhe e pinte o que será a nova terra, a nova cidade que Cristo irá preparar para nós, a nova Jerusalém, ainda que pintem, é pequeno diante de tudo que será oferecido a cada um de nós. Mas aí vem uma pergunta para nós nesta noite. Neste momento final da história, antes de Cristo voltar, qual o papel que eu e você iremos desempenhar neste final? Neste dia em que Cristo estiver voltando, haverá dois grupos. Haverá um grupo que, quando vir Cristo voltando, vai erguer os braços para o céu e dizer: este é o Deus que eu aguardava. Mas vai ter um outro grupo que vai ficar desesperado e que vai fugir e vai tentar se esconder, porque vai ter medo de Jesus. Geralmente, a gente tem medo
de quem a gente não tem muita intimidade, né? E dizem que o melhor teste são as crianças, né? Porque a criança é sincera, né? O adulto está com medo, mas chega lá e fala, e aí, tudo bem? Tudo bem, um prazer. A pessoa está assim, com medo, né? A criança não, se ela não gosta, ela não abraça. E às vezes pai e mãe ficam, vai lá, abraça. E até a orientação, né, é que a gente não force a criança, a gente respeite. Porque às vezes ela tem seus motivos para ter o medo dela. E a criança, a confiança dela tem que ser conquistada, certo? Então, a criança é um termômetro bom para isso. E veja bem, aqueles que terão medo de Jesus é porque não tinham intimidade com Jesus. Um bebezinho, ele mesmo não sabendo falar, ele identifica mãe, identifica o pai, identifica quem cuida dele. Certo? Então, se eu e você mantemos relação com Cristo hoje, quando Ele vier nas nuvens dos céus, nós não teremos medo dEle. Nós teremos alegria de reencontrar, que é como uma criança ainda bebezinha, quando o pai ou a mãe está chegando do trabalho, e ela vê o pai e a mãe, ela abre os braços de alegria, porque ela se sente segura. Assim também serão aqueles que, ao longo da sua vida, aprenderam a amar Jesus, quando virem Jesus voltando, também irão se alegrar. Mas aí a pergunta para nós também, uma outra pergunta: será que a gente tem noção de que o momento em que vivemos é um momento extremamente importante e que eu devo me preocupar com o meu preparo para essa volta de Cristo? É interessante que às vezes, no mundo que nós vivemos, a gente fica pensando assim, mas eu tenho tantos desafios, eu preciso trabalhar para manter a minha família, eu preciso levantar um patrimônio, eu preciso manter a minha casa. Tudo bem, você vai fazer tudo isso, mas e no dia que tivermos que descansar, viermos a morrer, o que nós vamos levar? Vocês não sabem? Não levar nada. Não levamos nada. Então, alguém até mencionou aí, a única coisa deste mundo que nós vamos levar é o nosso caráter. Certo? Que nós cremos que viveremos, quando Cristo voltar, uma nova vida. E aí? Eu vou levar o caráter. E o que é o caráter? Aí uma coisa interessante para nós entendermos. O caráter é formado pelos nossos hábitos. E os nossos hábitos são formados pelos nossos atos. Certo? Então veja bem, um ato que eu repito muitas vezes se transforma no meu hábito. E o conjunto de hábitos que eu tenho se transforma no quê? No meu caráter. E o meu caráter é manifestado naquele momento, sabe aquela resposta que eu dou espontânea? É aquilo que vem lá de dentro, é o que eu estou acostumado a fazer. E aí, por isso eu preciso me preocupar muito, que tipos de atos eu estou cometendo, porque se esses atos que são errados forem persistindo e repetindo, vai se transformar no quê? No meu caráter, porque vão virar hábitos que vão se tornar o meu caráter. E aí, este caráter é um caráter de quem está se preparando para ir para o céu, viver a eternidade com Deus, ou é um caráter relacionado às coisas aqui deste mundo? Às vezes eu posso pensar assim, mas uma coisinha que eu faço não tem importância nenhuma. São as pequenas coisas, como um tijolinho, em cima um do outro, que formam depois um prédio. Então eu preciso estar atento às pequenas coisas que eu faço, porque elas podem estar contribuindo ou não para o preparo do meu caráter em condições de viver a eternidade com Deus. Então isso é importante para nós, por isso precisamos estar atentos, entendendo que o momento que estamos vivendo é um momento que exige de nós mudanças, exige de nós reflexão. O que eu quero do meu amanhã? O que realmente eu estou aguardando? A minha oração é, ora vem Senhor Jesus, ou eu estou tendo outros desejos? Ora venha um novo plano econômico, ora venha um novo
presidente, ora venha um novo chefe. O que eu estou desejando? O desejo de um cristão que crê na palavra de Deus é que Jesus venha para dar fim às dificuldades que nós enfrentamos. Mas, enquanto ele não vem, qual deve ser a minha atitude? Vamos abrir a Bíblia numa parábola bem conhecida, Mateus 25, já deve ter ouvido falar várias vezes desse tema, das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Verso 1 em diante diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se o grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Aqui há uma parábola, né? E nós sabemos que uma parábola tem uma mensagem específica para nós. Vocês conhecem essa parábola. Mas, de repente, para alguém que não saiba o que envolve isso aqui, nos tempos antigos da Bíblia, era necessário que viessem, fosse convidada, né, moças, jovens, que se preparavam para conduzir o noivo para a entrada da festa, do casamento. E ali foram chamadas 10 moças. E elas se prepararam, se arrumaram e ficaram esperando. Num tempo em que não havia luz elétrica, elas tinham que levar o quê? A sua lamparina. E elas ficaram esperando. Só que nessa história aqui, geralmente, quem é que demora no casamento? Quem é que atrasa? A noiva, né? E às vezes a noiva atrasa bastante. E alguns acham que inclusive é chique, né? Porque eu já ouvi falar assim, não, chegar na hora não é legal. Legal é criar o suspense, deixar o povo esperando para depois entrar. Mas nessa história aqui, nessa parábola que Cristo contou, na verdade, quem demora a chegar é o noivo. Agora imaginem vocês, mulheres aqui, né? Passando um dia inteiro, arrumando o cabelo, pondo roupas, maquiagem, tudo prontinho ali, e vai passando a hora e não vem, já fica cansada normalmente. Demorou demais, elas acabaram dormindo. E diz aqui, então, que 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Como que isso se manifestou? Todas elas dormiram, porque todas ficaram cansadas. Mas quando houve o grito, olha, o noivo está chegando, elas acordaram e 5 tinham o quê? Azeite de reserva. E as outras 5 não tinham azeite. E era o azeite que alimentava a lamparina, que acendia a chama, certo? E elas poderiam cumprir a função delas, iluminando o caminho para o noivo. Mas nesse caso aqui, 5 delas não tinham. E foram pedir para as que tinham reserva. E elas falaram, não, nós temos para nós. Vocês devem ir atrás de alguém para comprar. Parábola ensina uma mensagem. E a mensagem ensinada aqui é, na espera por Jesus, aqueles que estavam esperando Cristo cansaram e dormiram. E é um retrato, muitas vezes, da realidade do mundo hoje. Muitas pessoas estão aí, vou me preocupar com a minha vida, e relaxam, parece que vai demorar muito, Jesus não vai vir logo. E de repente, alguém chega e diz, olha, Jesus está voltando. Você precisa se preparar para isso. E aí, essas pessoas que acordam e têm a reserva do azeite, são aquelas que, antes de dormirem, estavam o quê? Se preparando para qualquer dificuldade que surgisse. E aí vejam bem, a Bíblia diz que, em Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O azeite simboliza o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia, para escrever a Bíblia. E é Ele, então, que nos ilumina para conhecermos a palavra de Deus. Então eu preciso
para entender e estar pronto quando Jesus voltar, eu preciso ter o Espírito Santo atuando na minha mente e o Espírito Santo me guiando o quê? No estudo da Bíblia. Sem a direção do Espírito Santo iluminando a minha mente e me guiando no estudo da palavra de Deus, eu estarei o quê? Em trevas. Eu não poderei entrar com o noivo Jesus para as bodas, e aí eu serei pego de surpresa, e aquelas 5 que não tinham reserva, foram atrás, quando voltaram, já havia sido fechada a porta, e elas não puderam mais fazer parte daquela festa. E eu fico pensando assim, trazendo dentro do contexto de família, né? Eu falei aqui essa semana passada sobre a questão de família, e eu fico pensando assim, às vezes, me permitam aplicar dessa maneira esse texto, nós estamos dormindo em nossa família. Pode ser que na nossa família, ao invés de estarmos atentos e alerta para o que está acontecendo em nossa casa, estamos preocupados mais com as coisas externas, com o trabalho, com as coisas do mundo, com as informações da internet, com as fofocas dos famosos, e não estamos atentos que de repente o inimigo está trabalhando na mente das pessoas da nossa família, na mente do marido, na mente da esposa, na mente dos filhos, fazendo com que Cristo esteja distante daquele lar, e aí, quando menos se espera, acontece alguma coisa terrível, trágica, percebemos que o mundo se encaminha para um fim, e às vezes nos deparamos com situações terríveis nas famílias, e o que fazemos nessa hora? Aí queremos Deus, né? Acontece muito, as pessoas vivem uma vida inteira sem se preocupar com Deus, aí quando chega o sofrimento, aí elas querem Deus. Já perceberam isso? Elas querem a cura, elas querem a bênção, mas algumas querem a bênção só para voltar a fazer tudo o que fazia de errado antes, não é porque querem uma mudança. Então, eu preciso entender uma coisa, se na sua casa, se na sua família, por acaso, devido ao cansaço, aos desafios da vida, você adormeceu, é hora de despertar, é hora de pai e mãe se preocupar com seus filhos, se preocupar com o que os seus filhos estão vendo, se preocupar os locais onde seus filhos estão indo. É preciso marido e mulher se preocuparem um com o outro, e ambos buscarem a presença de Jesus na vida deles, trazer Cristo para ser o centro da família. A gente precisa fazer isso, meus irmãos, porque desta maneira, quando eu ouvir dizer, Jesus está voltando, eu não vou ficar assustado, porque eu preparei a minha família para o quê? Para se reencontrar. É como uma mãe que diz, filhinho, daqui a pouco o papai vai chegar. E a criança já fica aquela expectativa. Quando às vezes ela ouve barulho do carro ou da moto do pai chegando, ela já começa a ficar agitada. Ela já percebe. E existe uma conexão assim entre filhos e pais que a gente não entende muitas vezes. E aí quando o pai chega, a criança não corre para se esconder. Mas quando o pai é ausente, quando a criança não tem relação com o pai, às vezes o pai é um estranho para ela. E ao invés de ela correr para o pai, ela se agarra na mãe e fica olhando assim, meio assustada. Quem é esse homem? Quem é Jesus para você? A sua família tem Jesus como um amigo próximo, como alguém que vive e habita na sua casa, ou é alguém distante? Se por acaso alguma família aqui essa noite percebe que Jesus não tem sido o centro da sua vida, da sua família, é o momento de você acordar. Quem sabe essa mensagem de hoje seja um alerta para que você desperte e pense, será que eu estou tendo a reserva do azeite para continuar com a luz da palavra de Deus brilhando na minha casa, ou será que eu deixei isso de lado? É responsabilidade de cada um de nós mantermos a chama da fé acesa em nossa família, porque aí o Espírito Santo estando presente, Jesus estando presente, Deus estará ali, e então haverá harmonia e paz nessa casa. E aí me permitam dar
só de forma resumida, quais os passos para que a gente mantenha Cristo presente e tenhamos sempre o azeite em nossa vida. Primeiro, estudo diligente da Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não fique dependendo de vídeos, de televisão, de nada. Tenha a sua Bíblia em mãos e estude a palavra. E peça a Deus, através do Espírito Santo, que ilumine a sua mente para você compreender. Primeira coisa é isso. Segundo, tenha intimidade com Deus, mantenha comunhão e ore. Ore falando para Deus o que você sente, como que você está vivendo, as suas lutas, suas angústias. Não é aquela oraçãozinha, ai Senhor, obrigado pela maravilha que foi o dia, e você tropeçou no dia, caiu, não conseguiu pagar a conta, e vai fazer aquela oração falsa. Deus conhece tudo, e Ele fica feliz quando eu sou sincero com Ele. Então, sinceridade é o que Deus espera de nós, certo? Então, comunhão e oração. Consagração completa. Eu conheço o que Deus revela na sua palavra e eu procuro viver de acordo com esses ensinamentos que Ele me transmite. E aí eu vou ser fiel ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Existe fidelidade 90% fiel? Existe? Não. Ou é fiel ou não é fiel. Então, Deus espera que eu seja fiel a Ele. Alguns pensam assim, não, mas eu vou, isso aqui, até aqui eu dou para Deus, aqui é meu. Se eu sou infiel em 1%, eu sou infiel, certo? Fidelidade, ou se é, ou não é. Mas você vai dizer assim, mas eu sou um pecador, pastor, eu erro. Tranquilo, quando você for infiel, confesse a sua infidelidade, peça perdão, e Ele te dá uma nova chance. É isso que tem que acontecer. Mas Ele espera fidelidade completa. É preciso também que haja humilhação, confissão e arrependimento da minha parte. Eu vi que eu não estou sendo fiel, eu reconheço que não sou fiel, confesso o meu pecado, Deus me perdoa, não importa que pecado eu tenha cometido, Ele me perdoa e me dá uma nova chance, porque Deus é rico em perdoar. Ele fica feliz quando eu me arrependo e peço perdão a Ele. E aí, eu devo viver uma vida cristã, cada dia mais procurando crescer na vontade de Deus, aguardando Jesus, trabalhando por Ele, e então estarei preparado para o dia que Ele voltar. Nós cantamos no início, o dia eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas uma coisa eu sei, que eu preciso estar pronto, quando? Hoje, agora, porque eu não sei se eu chegarei em casa depois que eu sair aqui da igreja. Então a gente não sabe o dia em que, às vezes alguns pensam assim, fulano, beltano está doente, aí as pessoas começam a pensar, não tem muito tempo de vida. Às vezes, um outro que está saudável, vai primeiro do que está doente. A gente nunca sabe o dia que a gente vai. E isso eu sei que a gente experimenta isso no dia a dia, a gente vê isso acontecer. Então, por isso eu preciso o quê? Hoje, se ouvides a voz de Deus, abra o seu coração para Ele e seja sincero e se prepare, porque se nós morrermos crendo em Jesus, a próxima coisa que nós veremos é o quê? Jesus voltando nas nuvens dos céus. E aí Ele vai voltar não como um bebê indefeso, mas sim como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aqueles que o conhecem farão como uma criança, erguerão os braços para receber o abraço do nosso grande Deus. Então eu desejo que nessa noite, todos nós saiamos daqui com a decisão de dizer, Senhor, eu quero me preparar, eu quero estar pronto, para que quando o Senhor voltar, seja um dia de alegria para mim. Amém? Então eu convido você a cantarmos o hino 441, Vencendo vem Jesus. 441.